Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil poderia subir mais de 300% na cotação, isso mesmo que vocês ouviram. E detalhe, os grandes dividendos do Banco do Brasil podem voltar quando todo mundo menos esperar. E existe aqui um estudo mostrando de que Banco do Brasil poderia ser uma das excelentes oportunidades da bolsa, isso para você que tem visão de médio a longo prazo. Então já fiquem comigo até o final, porque eu vou trazer esse estudo que o mercado não quer que vocês saibam, que poderia fazer o Banco do Brasil se valorizar fortemente. E vou listar aqui, ó, 3 motivos do porquê que essa alta nas ações, até porque, pessoal, o Banco do Brasil nesse último mês segue se valorizando 14%. Eu vou citar aqui 3 motivos de que as ações poderiam continuar subindo e até atingindo esse gap do valor patrimonial. Então já fiquem comigo até o final. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. Eu tenho 44,71% na carteira nas ações do Banco do Brasil. Perceba que os dois maiores bancos aqui do país detêm aí as maiores fatias da carteira na atualidade. Quando a gente fala sobre Banco do Brasil, antes da gente falar, pessoal, dessas perspectivas, potencial de valorização, dividendos, a gente precisa entender o que e como o Banco do Brasil ganha dinheiro, o que ele faz no dia a dia dele. Bom, pessoal, diferentemente dos bancões privados que a gente tem aqui na Bolsa, o Banco do Brasil, ele é muito voltado para o agronegócio. Isso daqui já não é de hoje, tá? O banco já financia a atividade agrícola desde o ano de 1808, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então é bom você saber até um pouco de história, né? Para estudar o Banco do Brasil, porque de fato é um banco centenário. Já existe há muito tempo. Isso estreia na Bolsa foi em 1977, sendo a primeira ação listada que tem aqui no Ibovespa, tá? Agora, pelo Banco do Brasil ele ter uma alta exposição no agronegócio, por mais que ele seja um banco muito bom, perceba que a lucratividade dele cresceu ao longo do tempo e não é à toa que ele deu aí, né, um retorno de 530% nos últimos 10 anos e desde o Plano Real ele deu um retorno de mais de 15 mil por cento, trazendo uma rentabilidade anual composta de mais de 25% ao ano. A gente sabe que mesmo com todos esses pontos positivos, o Banco do Brasil é cíclico, porque ele depende exclusivamente do desempenho do agronegócio brasileiro. Então depende ali, ó, do preço das commodities agrícolas. Se o preço da commodity acaba caindo, como a soja, o milho e o algodão, o Banco do Brasil tende a ser prejudicado, mas não por questões diretas, não como a SLC ou como uma outra empresa, uma Boa Safra, mas porque quando há uma desvalorização no preço da soja, o produtor rural, que acaba tendo aí empréstimos com o Banco do Brasil, não consegue quitar as suas dívidas. Isso acaba gerando o que a gente chama de inadimplência, fazendo com que o resultado do Banco do Brasil tenha de ser separado para aí cobrir calotes. E, consequentemente, quando há uma alta no preço das commodities, os agricultores voltam a negociar com mais tranquilidade, pagar as suas dívidas. Isso faz com que o Banco do Brasil tenha um resultado acima da média. Não é à toa que em 2022 o lucro do banco disparou por conta de um bom momento no agronegócio brasileiro. Só que a grande dúvida agora é a seguinte, na verdade duas, tanto o dividendo e a valorização. Será que mesmo após essa alta nas ações, o Banco do Brasil ainda continua barato? É isso que a gente vai tratar. Baseando-se aqui, se você bater o olho por uma forma simplista, você vai achar que tá caro. Ah, está 11 vezes lucro. Mesmo colocando aqui o resultado mais otimista para Banco do Brasil, supondo o valor de mercado atual, você vai interpretar assim, né? Ah, está por 8 vezes, não está uma barganha por ser uma estatal. Só que aí é que tá, pessoal. Geralmente, para ações cíclicas na bolsa, o que a gente faz? A gente gosta de olhar de uma maneira inversa. Quando o PL se estica, simboliza de que essa empresa está barata, como acontece com o Petrobras e como acontece com a Vale. Então, por exemplo, assim, ó, pelo Banco do Brasil
ter uma alta exposição no agro, a gente supõe de que ele seja um banco comoditizado e, consequentemente, quando os múltiplos acabam se esticando, isso denota uma oportunidade, que é o cenário atual. Perceba que em 2016 isso aconteceu, quando o banco estava cotado por 9 a 10 vezes. E o que aconteceu depois foi uma grande geração de valor, porque o lucro líquido se recuperou, os dividendos voltaram e a ação se valorizou fortemente na cotação. Outro ponto para comprovar a minha tese, eu falei que ia revelar no final do vídeo, mas já vou revelar agora, mas fiquem comigo até o final, tá? Porque até lá eu ainda vou compartilhar estudos poderosos que o Banco do Brasil poderia subir no curto prazo. Colocando aqui no longuíssimo prazo, para quem comprou o Banco do Brasil nos momentos de baixa, conseguiu uma excelente rentabilidade, justamente quando esses momentos do agronegócio acabaram acontecendo, como aconteceu aqui, ó. Em 2004, o lucro do Banco do Brasil se apreciou muito forte, as ações subiram 1.500%. Aqui em 2016, as ações se apreciaram 300%, o lucro do Banco do Brasil voltou com força, quando a Selic e o Agro acabaram reagindo. E o mesmo período se repetiu em toda a sua história. Sempre que o banco tem uma volatilidade forte, para quem compra nas baixas, consegue uma rentabilidade muito acima da média. E a prova viva disso é que o valor patrimonial, por mais que tenha tido essa alta, a gente ainda está negociando por 0,80, fazendo com que apenas para que ele volte a 1, as ações ainda precisariam se valorizar 25% na cotação. E perceba que no momento de euforia, o mercado tende a pagar múltiplos até mais elevados do que sua média histórica, fazendo com que, caso o Banco do Brasil fosse negociar por 2 ou até 2,5 vezes o valor patrimonial, as ações do banco precisariam se valorizar pelo menos ali uns 150% na cotação, denotando de que hoje o banco poderia estar sim absurdamente barato, tá? E se você olha pela lupa do Graham, observando pelo critério de valorização, funciona muito para ações mais cíclicas, principalmente large caps como o Banco do Brasil. Você observa aí, né, que consequentemente hoje ele tem um preço justo de R$ 47,00, que dividido por este preço de 25, você ainda teria um potencial de alta de 88% na cotação. E o dividendo, caso o lucro líquido volte a se recuperar, voltando a um payout de 40%, mesmo hoje aí a 149 bi de valor de mercado, que dá uma cotação de R$ 25,00, você está comprando o banco com yield projetivo para 2027 em diante de 8% ao ano, o que dá... Se você usar 1 menos payout e multiplicar pelo ROI médio, você está comprando o banco crescendo a uma taxa de 10,5%, somado a um dividendo de 8% e mais uma taxa de reaplicação, você está comprando o Banco do Brasil, que pode te gerar 21,5% ao ano na média, lá no longuíssimo prazo. E essa média foi atingida para os últimos 10 anos. Ele gerou mais de 20% ao ano e desde o Plano Real ele gerou mais de 25% ao ano, já incluindo o reinvestimento dos dividendos. E por fim, pessoal, vamos aqui 3 motivos que eu vou listar para o Banco do Brasil ter essa alta expressiva nas ações, como aconteceu no passado. O primeiro motivo mais óbvio é a recuperação no lucro, ROI e agronegócio, tá? A gente sabe que o Banco do Brasil está com ROI baixo, está passando por um momento conturbado, só que o mercado não está mais olhando para dividendos. O mercado não quer saber mais de dividendos para Banco do Brasil. Ele não é mais uma ação de renda, pelo menos no curto prazo. Então o que o mercado está olhando agora? Ele está olhando para a recuperação do resultado. Caso o Banco do Brasil apresente um mero sinal de recuperação, seja por baixa na inadimplência, seja ali por um lucro líquido voltando à normalidade, as ações do banco já poderiam se valorizar, pelo menos atingindo o valor patrimonial, como aconteceu num momento passado não tão distante, tá? Então esse seria o primeiro fator. Outro fator bastante plausível é a recuperação no agro. Perceba que essa notícia aqui para o Banco do Brasil é muito positiva. Olha o que temos aqui, ó. Banco do Brasil é sólido e só está passando por um momento difícil, diz o Interasset. Então, mesmo após o tombo no lucro, a pressão sobre a carteira agro, gestora vê motivos para manter posição na estatal. Perceba que o próprio Banco do Brasil diz que esse momento é muito pontual e já vai ter uma recuperação. E também foi impactado não somente pelo agro, mas também pela resolução 4966, que impactou principalmente os bancões estatais, como o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia, que não estavam atualizados em sua agenda de crédito e precisaram provisionar mediante essa nova resolução do Banco Central. Outro fator também, além da questão do agro e dessa resolução 4966, é justamente aí, né, de que os devedores estão há muito tempo sem pagar, então seria um dos fatores para normalizar a inadimplência do Banco do Brasil. Perceba que o próprio gestor e o próprio Banco do Brasil fala: o banco é muito sólido e só está passando por um período difícil, mas que já tem perspectivas de recuperação
para os próximos anos. Então, se você trabalhar nessa recuperação de Banco do Brasil, você vê que as ações estão muito baratas, poderiam se reprecificar rapidamente e o dividendo poderia voltar a um patamar bastante interessante. Qual que é o ponto negativo? Essa recuperação demorar, que é plausível. Eu não acho, eu acho pouco provável, porque o Banco do Brasil sempre se recuperou rápido. E um outro fator que poderia continuar impulsionando as ações é a queda na taxa Selic. Por isso que eu falo aqui para os inscritos do canal que eu acho que a recuperação vai vir mais rápido do que a gente pensa, porque já para este ano aqui, ó, de 2026, a gente já tem uma queda factível da taxa Selic. Perceba que o Banco Central projeta que a Selic nesse ano vai se encerrar em 12,25%. Só o fator da Selic já começar a ser reduzida, o Banco do Brasil já pode ter um alívio no seu lucro e voltar a ter ali uma recuperação no seu resultado. Então imagina, Selic caindo ali uns 3%, quem sabe o lucro do banco cresça uns 10 bilhões, e o Banco do Brasil volte a ter um lucro mais interessante, um pagamento de proventos melhor, com uma recuperação da rentabilidade mais plausível. E outro motivo que eu acho que as ações do Banco do Brasil podem continuar se apreciando é a própria alta da bolsa. Perceba que o Ibovespa segue se valorizando fortemente, muito por conta dessa perspectiva de queda na taxa Selic e entrada massiva de capital estrangeiro que a gente teve aqui na bolsa, né? Porque o dólar até caiu, porque a gente sabe, pessoal, quanto mais a bolsa sobe, é sinal de estrangeiro entrando e o dólar acaba se tornando menos escasso, a moeda se torna mais abundante, fazendo com que o preço do dólar acabe depreciando. O cenário inverso também acontece. Quando há uma saída de dólares aqui do Brasil, o dólar se torna mais escasso, fazendo a moeda ali consequentemente se valorizar fortemente. O Ibovespa tende a desabar, porque aí o estrangeiro representa de mais de 60% do capital. E para onde esse capital vai no curto prazo? Vai para as blue chips, as empresas de grande capitalização de mercado. O Banco do Brasil é uma delas. Já para ser uma blue chip na bolsa, você precisa ter mais de 100 bi de valor de mercado. O Banco do Brasil se encaixa como uma das mais valiosas. Então, todo o capital, e por ser uma ação de altíssima liquidez, o estrangeiro tende a negociar Banco do Brasil com muita tranquilidade. Então, por isso que a ação também tem subido no curto prazo. Mas se esse gatilho se confirmar de queda na Selic e o lucro líquido recuperar, eu acho que as ações do banco podem dobrar. Essa daqui, pelo menos, é minha visão. E nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela acaba sendo mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é uma planilha totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aí na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também que você pode se tornar membro desse canal. Teve até um inscrito que me perguntou: Pablo, você faz essas contas nos vídeos, é preço justo, é 1 menos payout, calcular a fórmula de crescimento? Então, se você for membro do canal, pelo meu curso Rumo à Liberdade Financeira, que eu deixo totalmente disponível para membros, com mais de 40 aulas, R$19,99 por mês, você tem acesso a toda essa bagagem de conhecimento por apenas R$19,99 por mês. Você tem esse curso vitalício. E detalhe, pessoal, além disso, você tem vídeos meus aqui na parte de membros, ensinando sobre small e microcaps, empresas que eu acabo não falando aí na parte pública. E se eu ver que vocês estão gostando, eu posso criar ainda mais vídeo aí de valor para vocês. Então, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem as ações do banco na carteira e acredito sim que será uma das grandes vencedoras nesse portfólio, isso para quem tem um horizonte de 10 anos ou mais. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!